Tarde a todos. É um prazer estar aqui. Me escutam? Eu escuto sim, por favor. Perfeito. Obrigado, senador. É um prazer estar com todos os nobres senadores e colegas da bancada, falando de um tema tão central para o desenvolvimento econômico e social do país, que é a questão da reforma tributária, sobretudo a regulamentação da reforma tributária. Minha apresentação vai em bastante consonância com o que o senador Armando falou há pouco, tá certo? Nós temos uma visão bastante próxima como deveria ser o tratamento da questão para que a gente pudesse otimizar os resultados esperados da reforma. E para tanto, aqui eu gostaria de fazer uma apresentação e eu vou projetá-la aqui agora. É que não está permitindo projetar aqui, está travado. É possível, senador, eu fazer a apresentação? Eu Vou vou projetar? consultar aqui os técnicos Se não, eu posso ir oralmente, não há problema. Lamento, mas teria que ter sido repassado para a Ah, comissão perfeito. anteriormente para poder ser apresentado. Então, acho que Perfeito, o sem senhor problemas. terá que apresentar verbalmente. Perfeito. Obrigado, senador. Então, continuando, também expressando aqui o enorme prazer que eu tenho de estar hoje aqui nesta casa, debatendo esse tema tão importante. Quando a gente fala de reforma tributária, é importante a gente fazer uma reflexão sobre algumas questões que geram distorções no país. E que essas distorções, obviamente, geram consequências econômicas bastante danosas ao crescimento econômico do país, que faz com que o país esteja nessa chamada armadilha da renda média há 30, 40 anos. Tá certo? O Brasil fez um trabalho, né, ao longo do seu processo histórico de desenvolvimento econômico, de propagação da desigualdade social, regional e setorial. E são importantes as políticas públicas que têm sido implementadas ao longo do tempo, que visam também corrigir essas distorções, tá certo? Então a gente tem regiões do país onde alguns tratamentos diferenciados geram distorções competitivas em relação a outras regiões. Nós temos um país com uma desigualdade social enorme, que faz com que a gente perca consumo e, obviamente, crescimento da economia brasileira. E a gente tem também a questão da desigualdade setorial, que o senador Armando Monteiro colocou de maneira tão apropriada na fala dele. A indústria de transformação hoje, se a gente pegar e vejam somente a indústria de transformação, não estou considerando a extrativa e não estou considerando a construção civil, que daí seria o complexo da indústria como um todo. Mas só para a gente pegar o exemplo da indústria de transformação, que representa hoje mais ou menos 14, 15% da nossa participação no PIB. E esse setor é responsável por mais de 25% da arrecadação total da economia. Veja, se pegarmos os dados do ano passado, a economia brasileira cresceu quase 3%, cerca de 3% para ser mais exato. E a nossa arrecadação caiu. E muitos se perguntam o que aconteceu para essa arrecadação no ano passado ter caído. Bem, o que aconteceu foi que, no ano de 2023, a despeito de diversos setores da economia brasileira terem crescido, a indústria de transformação caiu. Isso fez, obviamente, um impacto bastante complexo, bastante delicado nas contas públicas do país. A reforma tributária, que nós estamos aqui hoje discutindo, visa exatamente contornar essas questões, todas essas desigualdades, as mais diversas que nós temos na economia brasileira. O problema é que hoje as demasiadas exceções que estão postas já colocam o Brasil com o maior IVA do mundo, cerca de 28%. Né? Sabemos que tem ali uma trava de 26,5%, mas o enforcement, exatamente para essa trava, é um pouco complexo para fazer, de fato, com que ela se torne efetiva. Então, os cálculos que a gente tem aqui na Fiesp e diversas entidades do setor já mostram, já apontam ali para um IVA na ordem de 28%. Lembrando que a gente poderia ter um IVA na ordem de 20% a 21% para arredondar. Se a gente pegar os dados do próprio Ministério da Fazenda, que mostrava que mantendo a Zona Franca de Manaus e o Simples, nós poderíamos ter um IVA da ordem de 21%. Tá certo?
Então é importante a gente entender que, embora os setores defendam, obviamente, os seus respectivos segmentos, quando essas exceções começam a ocorrer de forma exagerada, de forma demasiada, faz com que a gente saia de um IVA de 20%, 21% para um IVA de 28%. O que acontece? A reforma e o modelo do IVA é como se fosse uma espécie de um condomínio. Quando todo mundo paga menos. Quando 30% do condomínio, 40% do condomínio, 60% do condomínio, por alguma razão, defende que não deve pagar aquele condomínio, quem vai pagar o condomínio irá pagar mais. Então é muito importante ter isso em mente. Isso tira a eficiência do sistema produtivo, tira a competitividade do país, tira a eficiência da reforma tributária, tira exatamente o PIB potencial que o senador Armando Monteiro colocou, exemplificando o trabalho da Débora Freire, da Universidade Federal de Minas Gerais, que apontou que em 15 anos a gente pode ter um crescimento do PIB na ordem de 12%. Tira isso, né? Hoje, esses 12% esperados de crescimento com a reforma tributária já está menor. Nossos cálculos já apontam que caiu para cerca de 8%. Então a gente perdeu, né? Com isso, não quero ser injusto e de forma nenhuma pregar contra a reforma tributária, pois a reforma tributária é muito importante para o país. Ela é boa, dado que a gente tem um modelo atual que eu sempre brinco e peço desculpa aqui pela brincadeira, que é um sistema praticamente paleolítico, né? 90% do mundo já adota o IVA. Quem que não adota o modelo do IVA? Se a gente pegar como exemplo alguns países. Coreia do Norte, Afeganistão, Iraque, ou seja, países que não são modelos tributários, políticos, econômicos para nenhum outro país do mundo. Então é importante que a reforma tributária que visa tirar a cumulatividade do sistema atual, simplificar o sistema atual e, obviamente, desonerar também as exportações e os investimentos, não incorra em erros do passado que fez com que, obviamente, a gente tirasse a competitividade do país, que são exatamente esses diversos tratamentos privilegiados. Aqui, obviamente, também não quero pôr, de forma alguma, algum tipo de posicionamento inflexível. Claro que, quando a gente olha para o mundo, algumas exceções haverão, né? Sobretudo quando comparado ali, quando baseada em critérios técnicos e na experiência internacional. O problema é que, da forma como está a reforma tributária hoje, essas exceções passaram totalmente do limite. E é importante que, se a gente quiser realmente tirar o Brasil dessa chamada armadilha da renda média para se tornar um país rico, que isso seja feito exatamente seguindo as melhores práticas internacionais. A reforma tributária que a gente está discutindo aqui hoje tem um benefício, né, que é o seu momento histórico. Nós já vimos o que países há 20, 30 anos conseguiram como resultado ao implementar a reforma tributária baseada no IVA. Diversos países, sobretudo da Europa, né, já estão praticando a sua reforma tributária baseada em modelos de segunda e terceira geração, que visam o quê? Exatamente restringir essas exceções que, no momento anterior, quando foi implementada a reforma, pareciam fazer sentido. O modelo do IVA, ao final do dia, ele é um modelo neutro. O que é isso? Qualquer tipo de distorção que é colocada no modelo, a conta vem. Colocando de uma outra forma, um setor que acha que conseguiu uma exceção pagar menos imposto, vai pagar mais imposto em insumos, em bens, em produtos, que obviamente é utilizado no seu processo produtivo. O processo produtivo ele é interconectado, ele é ligado. Não tem como fazer essa separação em caixinhas, onde você consegue, no seu segmento, pagar menos imposto e ficar totalmente dissociado do sistema produtivo. Não existe esse modelo. Então, é importante que esse conceito da reforma tributária, esse conceito do IVA, 15 segundos.
seja compreendido para que a gente consiga fazer ele da forma mais harmônica possível, para que, obviamente, os resultados positivos esperados e calculados, que diversos economistas já calcularam, que nós aqui na Fiesp calculamos, que os nossos colegas de outras entidades também calculam, possam ser otimizados e tenha o melhor efeito possível na economia brasileira. Agradeço o senador Eduardo Braga pela oportunidade de expressar aqui o posicionamento da entidade e agradeço também aos demais senadores e colegas de bancada por me escutarem nesse franco debate, franco diálogo. Muito obrigado.